A gente está recebendo aqui no nosso estúdio da Rádio Mix FM Salvador, ao vivo para toda a Bahia, 300 cidades conectadas com a gente, Flávia Maria Costa de Almeida Maia, coordenadora de análise de acidentes e doenças de trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia. Flávia, bom dia, bem-vinda ao Grupo Lomes de Comunicação. Eu já quero começar trazendo um dado que chama a atenção pelo fato de o Brasil ter registrado só nos 6 primeiros meses deste ano mais de 1.600 mortes relacionadas aí decorrentes de acidentes de trabalho, e esses dados aí do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o país permanece na 4ª posição no ranking mundial por mortes laborais. É um número que assusta, não é isso, Flávia? Isso mesmo, Oswaldo. Bom dia, obrigada pelo convite. Assusta, né? Precisamos, fazendo uma pequena retrospectiva, na década de 70 nós éramos o país que mais acidenta, né, no mundo. Hoje estamos no ranking, segundo a OIT, nós estamos em 4º lugar no mundo. Considerando a nossa legislação trabalhista, considerando a nossa legislação de saúde e segurança do trabalho, ainda temos muito a fazer, né? É importante essa conversa aqui com a sociedade, porque é um papel tanto do governo, né, e falo como auditora fiscal do trabalho, representando o poder de polícia, de fiscalização, quanto da sociedade, quanto o empresariado, os profissionais de saúde, que a gente faça essa busca, né, para que os trabalhadores saiam de casa com saúde para trabalhar e voltem para trabalhar com saúde. E aí vamos conversar um pouco sobre esses dados. Até porque os dados chamam a atenção. De janeiro a junho deste ano foram emitidas mais de 400 mil CATs. CAT é aquela notificação que é uma comunicação do acidente de trabalho e que registra não apenas óbitos, mas também as lesões e as doenças relacionadas ao ambiente do trabalho. 400 mil notificações. Esse é um universo que mostra a importância de discutir esse assunto com a própria população, com o poder público e com os empregadores, né, Flávia? Isso, e eu destaco que esses números, eles se referem aos dados do Ministério do Trabalho, dados que foram informados pelo empregador, né? É possível a emissão de CAT também pelos trabalhadores, pelos sindicatos, por outros órgãos, né, dentre outras instituições. E a CAT, mesmo esse número sendo muito alto, né, é preciso destacar que desde 2021 temos uma alta contínua no número de acidentes de trabalho, e a CAT, a gente tem um fenômeno que é estudado pelos profissionais, né, de saúde e segurança, inclusive, que se destaca no Brasil, que é a subnotificação. Ou seja, muitos acidentes do trabalho ocorrem e eles não são devidamente informados, nem pelo empregador, nem por essas outras instâncias que podem também registrar. Dentro do ano de 2024, o Brasil registrou mais de 742 mil acidentes de trabalho formal, sendo 2.400 óbitos formais. Como fazer e o que fazer para frear esses números que são tão alarmantes? Isso. O que fazer, né, é uma adequada gestão de saúde e segurança do trabalho. Né? Eu vou pontuar aqui que a gente tem, né, a NR1, que foi atualizada há pouco tempo, e ela destaca um direito de recusa do trabalhador, né, está positivado e muito claro na NR1. Havendo grave e iminente risco, o trabalhador ele tem direito de se recusar a fazer aquele trabalho. Isso, né, está normatizado e é muito importante para o trabalhador. Mas, com relação à prevenção, é importante destacar também a hierarquia das medidas de proteção, né? Eliminação dos fatores de risco é a primeira medida, seguida da minimização dos controles, medidas administrativas e, por último, o EPI. E eu destaco aqui a importância da capacitação dos líderes também com relação à gestão. E um outro ponto que eu vou trazer aqui é a questão da saúde mental, né? Os dados da Previdência Social, dos afastamentos, trazem que a saúde mental, né, mesmo os afastamentos com o CDF estão cada vez mais frequentes, e é preciso essa conscientização. Sem a conscientização das lideranças dentro das empresas, né, existem empresas, a gente teve a fiscalização de porte nacional em um determinado setor que identificou que, apesar de ser uma grande empresa, uma empresa tradicional, a gente viu que era uma estrutura assediadora. E a gente não vai conseguir transformar essa realidade, trazendo relações saudáveis e diminuindo os afastamentos de saúde mental,
se a gente não tiver uma capacitação das lideranças em um olhar mais atento para essas relações de trabalho. E aqui tá além da norma propriamente dita, do acidente, da máquina, né? As máquinas e equipamentos. Hoje a gente tem como a parte do corpo que é mais acidentada são mãos e dedos. E aí eu posso trazer para vocês que isso é decorrente muito de acidentes em máquinas e equipamentos. Sim. Né? E aí a gente segue por membros superiores, olhos é uma parte bastante lesionada, membros inferiores, mas cabe esse destaque também para os afastamentos previdenciários relacionados à saúde mental, que tem aumentado cada vez mais, e sem uma conscientização da empresa e das lideranças. E até mesmo a necessidade do funcionário, de quem está no labor, de quem está no dia a dia, perceber qualquer tipo de mudança, de pressão e pedir ajuda. Muita gente às vezes passa por problemas relacionados ao âmbito do trabalho e tem dificuldade de se expressar, de pedir ajuda, com medo até mesmo de ser demitido. Então aumenta a necessidade de ter esse cuidado, até porque a gente sabe que o uso correto dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, apontam que ele pode evitar acidentes graves com medidas básicas de segurança, mas a pressão psicológica não tem como ser aí controlado com esse EPI, não é, Flávia? Perfeito, Oswaldo. Você trouxe um dado muito importante, que é a questão do trabalhador, da gente conversar sobre isso para diminuir o estigma, né? E até porque e um ponto também tem a identificação do nexo causal, né, que aquele adoecimento tem relação com o trabalho, é preciso que seja feita uma adequada investigação, né, e a questão do EPI a gente lembra que é a última medida que a NR1 ela traz essa medida a hierarquia das medidas de proteção, como já dito. Então o ideal inicialmente é a gente eliminar o risco, fazer o levantamento de risco. Um outro detalhe importante, ouvindo o trabalhador. Isso está postulado também na nova NR1, cabe essa escuta. Ô Flávia, com esse crescimento dos transtornos psicológicos, e a gente tem acompanhado muitos casos de burnout, como queiram, é imprescindível, quer dizer, é obrigatório que as empresas tenham um profissional de psicologia, psiquiatria à disposição para tratar, para conversar, para orientar os trabalhadores? E até para ajudar a diagnosticar, né? Sim, sem dúvida, a nova NR1, ela traz um destaque ela traz a necessidade do levantamento dos riscos psicossociais, né? E aí entra, né, não tem uma vinculação, né? Quem deve fazer os programas é necessariamente, né? Mas a gente sabe que cada profissional de saúde tem a sua tarefa, a sua competência, mas sem dúvida traz um destaque para esse olhar para os riscos psicossociais, né? E considera, e assim, eu acho que veio no momento que não tínhamos mais como evitar, né? Mais do que necessário essa normatização para que a gente possa cuidar bem. Não é só, claro que perder um braço, uma mão, né, é muito importante, mas assim, tem um aspecto da saúde mental. Perfeito. Né, e os números mostram a necessidade desse Inclusive, cuidado. Flávia, tem várias perguntas aqui de ouvintes do nosso interior do estado, acompanhando em mais 300 municípios, e os ouvintes das perguntas se encontram aqui. Eles estão perguntando quais são os tipos mais comuns de acidentes de trabalho aqui no nosso estado da Bahia. Sim, temos e dentro dessa mesma pergunta, Flávia, quais os setores mais afetados? Porque tem áreas que têm assim, mais facilidade de ter registros de acidentes de trabalho. Perfeito. Eu trago aqui, eu já pontuei sobre a subnotificação, né? A gente tem de 20% a 90% de subnotificação a depender do setor. E dentro da Bahia, os setores que mais acidentam, o primeiro é o setor hospitalar, né? E cabe destaque que aqui temos a notificação compulsória com relação aos acidentes de trabalho, e talvez por isso esse destaque, né? Esse número já é expressivo. Temos o setor bancário, né? Que eu trago a importância também do cuidado da saúde mental. Veja, um ambiente de ar-condicionado, né, a priori, mas o quanto que não está adoecendo. E de pressão psicológica, né, de quem está na linha de frente nos atendimentos bancários. Isso. E aqui eu destaco, gente, que é com cuidado e com atenção aos riscos psicossociais que o problema não é o lucro, a questão não é produtividade, a questão é que tudo isso
há de ser buscado com cuidado à saúde do trabalhador. E sem se dedicar a isso, sem se debruçar sobre essa necessidade, a gente não vai conseguir manter a saúde do trabalhador. Aí a gente tem o hospitalar, o bancário, o transporte rodoviário de cargas e passageiros. Aqui eu posso fazer uma observação também com relação ao transporte daqui a pouco, correios, construção civil e mineração. E o agro também. Isso, o trabalho rural. Isso aí a gente traz, inclusive, para o nacional, que é um dos que mais assistentam, né? Transportes, o trabalho rural e a construção civil. E falando nisso, Flávia, na semana passada, hoje completa uma semana que um homem foi esmagado após o trator capotar e cair sobre ele, isso em Riachão do Jacuípe, aqui na Bahia. São 1.600 ou mais óbitos. Se são 1.600 óbitos, o número de acidentes é muito maior no Brasil. Agora, falando sobre a Bahia aqui, os números são alarmantes também, preocupantes, Flávia? Sim, são alarmantes. A gente tem na Bahia mais de 10 mil acidentes de trabalho apenas em 2025 e mais de 63 mortes, né, dentro desse primeiro semestre. Temos os índices, como já foi dito, subindo. E cabe destacar também um outro ponto que tem na Bahia, e a gente sabe que é nacional, e tem a ver também com transportes, a questão do trabalho por plataforma, né, que é uma realidade, e a gente hoje já tem uma normatização, mas comparado, por exemplo, com o trabalhador seletista, carece de mais, somos de garantias realmente de dignidade para o trabalhador, né, por essa intermediação, né, de mão de obra. A gente tem um consumidor final, tem quem produz, porque o trabalho digno é necessário para todos. Nós somos um país que consome bastante o trabalho plataforma comparando com outros. Então fica também essa observação, né? Porque isso tem a ver com o transporte. Verdade. E para você que está ligando o rádio agora, a gente está falando com Flávia Maia, que é coordenadora de análise de acidentes e doenças do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia. Flávia, a gente falou dos setores mais afetados, é um cenário agravado pela informalidade, pela subnotificação e também pela falta de políticas mais rigorosas à questão da segurança do trabalho. Há muita negligência de quem contrata e até mesmo do poder público, na sua avaliação? Bem, eu acho que a gente precisa de zelo, né, de seguir a norma, né? O poder público, ele faz a parte dele, o empregador faz a parte dele, mas é com mais zelo, mais cuidado e mais olhar, que a política pública seja efetiva, né? E quando eu falo que existe uma normatização, por exemplo, com o trabalho de plataforma, mas carece de mais normatização, a gente fala de política pública, né? Quando eu destaco aqui que esses setores da Bahia, que tem bastante acidente, hospitalar, bancário, transporte rodoviário de carga, correios, existe fiscalização contínua e eficaz, né, dentro da Auditoria Fiscal do Trabalho. São projetos que existem dentro da auditoria que fiscalizam de forma contínua esse setor, justamente por conta dos altos índices, né? E destaco também a questão da gestão de saúde e segurança, dos profissionais de saúde e segurança. São essas três forças que juntas, né, vão conseguir realmente transformar e diminuir os índices. A gente pode falar que os acidentes de trabalho representam um grave problema de saúde pública no Brasil? A gente pode falar que adoece bastante, que compromete, que custa, né, afeta 4% do PIB, né? O Ministério do Trabalho, ele estima que acidentes do trabalho podem gerar perdas de até 4% do PIB nacional por ano, e a gente tem um arcabouço normativo, tanto de legislação trabalhista quanto de saúde e segurança, para poder dar conta. E um ponto também, já que a gente está falando do Brasil e está falando das nossas necessidades, né, dos nossos números altos, eu preciso pontuar também uma comparação, assim, por exemplo, comparando o Brasil com os demais países amigos da América Latina, apesar de eu ter dito com relação à subnotificação, que a gente informa pouco, que os acidentes acontecem, apesar de os números serem altos, muitos acidentes acontecem sem o devido registro, em outros países da América Latina, os acidentes, existe um problema ainda maior de subnotificação. Aqui a gente tem uma certa padronização nacional, em outros países é por província, né? Então os acidentes acontecem ainda mais sem o devido registro e sem registrar adequado, como cuidar, né? Então a gente tem muitos avanços também dentro do nosso país. Tem perguntas aqui de ouvintes, Flávia está perguntando: o trabalhador pode ser demitido logo após ele retornar de um acidente de trabalho? E aqui tem outra pergunta também: quais as penalidades para empresas que não cumprem as normas de segurança? Bem, o trabalhador, após o acidente de trabalho, é garantido 1 ano de estabilidade, certo? E por isso a importância do registro da CAT,
né? Como fiscalização do trabalho, a gente chega muito perto do trabalhador, né? Tem a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, mas a auditoria, ela vai a qualquer empresa que tenha trabalhadores e conversa diretamente. A gente vê essa necessidade do registro e a importância dessa estabilidade, para que o trabalhador possa, né, continuar trabalhando, mas de que esse acidente de trabalho seja registrado cada vez mais, aconteçam esses registros. E um outro ponto que você trouxe foi com relação às penalidades. A Auditoria Fiscal do Trabalho, ao encontrar uma irregularidade, ela lavra um auto de infração, que é o quê? O registro administrativo da irregularidade. Ela diz o que está irregular ali e elenca o que constatou, o que foi que inspecionou e viu na empresa. Isso pode virar uma multa e também são feitos relatórios e encaminhados para outros órgãos, tais como o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, até para que possam ser feitas ações regressivas, né, no caso de acidentes de trabalho, fatais, principalmente. Flávia, desculpe, Oswaldo Lira, porque isso é uma questão muito prática, e já vedou a palavra, é que a Bahia inteira está nos ouvindo agora. Então, para a gente saber como isso acontece na prática, o trabalhador sofreu o acidente, o CAT foi emitido. A partir daquele momento, em que situação, em que momento, repetindo a palavra, ele é acionado pelo INSS ou popularmente se encosta, como a gente diz? Como é que isso funciona na prática, Flávia? A CAT foi emitida, que bom, né? Não foi um caso de subnotificação, a CAT foi efetivamente emitida. Ele fica 15 dias afastado, em que inicialmente, né, a empresa pagando esse salário, e depois isso vai para o INSS. E ele vai ficar afastado até que finalize o período dele de afastamento, né? E aí, após isso, é garantido 1 ano de estabilidade para esse trabalhador. Basta a gente lembrar que de 2012 a 2024 foram notificados 8.800.000 acidentes de trabalho no Brasil, com 32 mil mortes no ambiente do trabalho no nosso país. E de acordo com o INSS, um trabalhador morre em média a cada 3 horas e meia em atividades de carteira assinada, o que é um dado alarmante também. Agora, Flávia, a gente já está caminhando para o final. A fiscalização, ela tem um papel fundamental nesse processo na relação do trabalho, do trabalhador. A fiscalização deve ser entendida como uma medida preventiva e educativa e não apenas punitiva. E para fechar, como a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego tem atuado aí nessa fiscalização? De fato, né? Onde há auditoria, há prevenção, né? E um ponto que eu quero destacar também é a da precarização. Nós falamos aqui do trabalhador seletista, mas sabemos da precarização, é a realidade do país, e esses trabalhadores estão completamente desprotegidos. São famílias que têm os pais ou as mães de família, né, que às vezes se lesionam no trabalho, e como fica o sustento dessa família? Vamos refletir, porque essa conta vai para a sociedade, né? Então precisamos cuidar de manter um ambiente de trabalho seguro. No Ministério do Trabalho, a gente tanto aceita denúncias, né? E tem pode ser feito por meio da internet, denuncia.cit.trabalho.gov.br, quanto aqui no Ministério, na Superintendência, localizada no Comércio, na Avenida Jequitai, a gente faz plantões de orientações trabalhistas, auditores fiscais do trabalho, atendem trabalhadores. O telefone para marcação de consulta do atendimento é 3254-5378 ou 3329-8402. Você, trabalhador que está ouvindo a gente, que não tem uma carteira assinada, não tem uma relação formal de trabalho, então você teve qualquer tipo de acidente, você pode buscar ajuda e suporte aí na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Repete o telefone para a gente, por favor, Flávia. 3254-5378 ou 3329-8402. O atendimento também pode ser agendado por meio da internet. O endereço é portalcidadão, sem o tio, .dataprev, /trabalho.
Flávia Maria Costa de Almeida Maia, coordenadora de análise de acidentes e doenças do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia. Eu quero agradecer a sua presença com a gente aqui no estúdio da Rádio Mix em Salvador, falando ao vivo para toda a Bahia sobre a importância de debater esse assunto que causa tanta dor e muitas vezes mutilação e afasta tanta gente do mercado de trabalho. Muito obrigada, Oswaldo. Agradeço em nome da Auditoria Fiscal do Trabalho e do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho.